Bem, para resumir, Deus não permite Davi construir o templo. Deus diz: tuas mãos estão marcadas com sangue. E Deus diz para Davi qual é o propósito de Deus para ele. Tu és homem de guerra. Eu te levantei, o propósito da tua vida é ser um guerreiro. O teu filho vai ser homem de paz. E o propósito que eu tenho para o teu filho é outro. E aí a gente volta para propósito de novo. De conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Conhecendo o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não seremos enganados, nós não desviaremos dele e nós nos realizaremos. É lógico, se conhecermos e aceitarmos. Você está me entendendo? Diga amém. Que uma coisa é conhecer, outra coisa é aceitar. É lógico, só se pode aceitar se conhecer, mas nem sempre o que conhece aceita. Mas quando nós conhecemos o propósito de Deus e aceitamos o propósito de Deus na nossa vida, nós não nos desviamos dele. Nós não somos enganados pelo inimigo. Por mais que a proposta do inimigo seja sedutora, tentadora. Como foi a tentativa de consagrarem Jesus rei e ele, saiu fora. Não vim para isso. Ele conhecia e tinha aceitado o propósito. E tem mais um detalhe importantíssimo. Você está me ouvindo? Quem conhece o propósito e aceita, ele se realiza como ser, como pessoa, como indivíduo, como filho, como adorador. Ele se realiza no cumprimento desse propósito. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem muito crente, eu estou falando para crente, que é frustrado, que é confuso. Acorda, crente, mas se eu acordar, olha para mim. Deixa ninguém distrair você, não. Que é frustrado, que é confuso porque não sabe o que é para fazer, para onde está indo. Por quê? Porque ou não conhece o propósito, ou não aceitou o propósito. E aí a pessoa não se realiza. Ela fica atrás de fazer coisas e coisas. Só que não é aquilo para qual Deus o chamou. Para fazer, para ser. E aí ela inventa. E até faz, mas não se realiza. Fica um vazio, um buraco existencial. Que a pessoa... E aí vai chegar na idade da reflexão, que a partir dos 40 vai olhar para trás e vai dizer assim, o que eu fiz da minha vida? E vai ficar ainda mais frustrado. E se não vigiar, pode ir ladeira abaixo para uma depressão. Quem conhece o propósito para qual foi por Deus criado, chamado e aceita de bom grado, se realiza no cumprimento desse propósito. Se realizar é se satisfazer, é se alegrar, é ser feliz. Você quer saber qual é o segredo da felicidade? Viver o propósito de Deus para a sua vida. Como Davi tinha certo que o propósito dele era servir o Senhor, se o Senhor não o permite servir, erigindo um templo, amém.
Ele me chamou para outra coisa. Ele me chamou para guerrear e para tirar Israel da condição de vassalo para Senhor. Amém. Glória a Deus. E aí acontece algo muito massa. Jesus, eu vou orar para queimar esse celular aí. Queima esse galo, Jesus. Quem foi que não vigiou e deixou o galo ligado na hora do... Se não for crente, está perdoado. Se for crente, vigia, crente. A reação de Davi ao que Deus lhe diz, porque Deus lhe diz, não vai ser você, vai ser o teu descendente. Só que Deus se agradou tanto de Davi, que Deus revela a Davi, que do descendente dele, primeiro não ia faltar descendente no trono. E lembre-se, Davi vem, e a experiência de Davi, o primeiro rei é Saul, e o Saul não teve descendente que se assentasse no trono. O reino de Saul foi breve, ficou nele mesmo. Algo semelhante poderia acontecer com Davi, Davi sabe disso. Só que Deus lhe promete, não, Davi, no teu caso, não faltará descendente de ti que se assente no trono. E eu vou suscitar um descendente de ti, que o reino dele será eterno, será para sempre. Aleluia. É nessa resposta de Deus que Davi conhece que é da descendência dele que vai vir o Cristo bendito de Deus. Já pensou? Você é um réis mortais descobrir algo tão maravilhoso. Aleluia. Aí Davi responde a Deus, eu quero correr aqui para a gente encerrar. A oração é longa. A partir do versículo de número 18, eu quero ler alguns versículos. Versículo de número 19 que diz assim: e isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, isto é instrução para todos os homens, Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste todas esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo, portanto grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Ele começa a engrandecer a Deus. E ele, depois você vai ler a oração de Davi, eu vou encurtar por causa do tempo. E Davi faz menção basicamente de três coisas. Três coisas. Você está comigo? Diga amém. Veja, ele recebeu um não de Deus, certo? Mas isso não o entristece. Por quê? Porque ele vive para servir a Deus e da forma que Deus o chamou para servir, ele se realiza. Amém? E quando Deus diz um não para ele, Deus estava dizendo assim, meu filho, tu está se desviando do propósito para qual eu te chamei. Eu não te chamei para construir templo. Eu te chamei para vencer os meus inimigos. Aí Davi diz, sim, Senhor. E aí, dá para fazer isso para Deus? Quando Deus te disser um não, não, meu filho, minha filha, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para esta outra coisa. Dá para você dar continência e dizer amém, Senhor, eis-me aqui?
e ficar feliz com isso? Com não?